fazer um sanduíche de tecido manta TNT. Então, eu tenho aqui um TNT 80, manta R1 e uma tricoline. Eu estabilizei com cola spray. Então, você passa a cola spray entre as camadas, estica bem e você vai fazer quilt livre, à vontade. Então, aqui eu fiz o curvinha de rio, que você vem com a máquina fazendo assim com a peça, só isso. Então, você quilta. Se você quilta muito, ele vai encolher. Então, eu preciso o tamanho final 27 por 22. Se for um quilt leve como esse aqui, pode cortar 27 por 22 do sanduíche e ir lá para a máquina e quiltar, que não vai ter alteração no tamanho. Então, é uma parte de 27 por 22 frente, outra parte 27 por 22 costas. Você também vai precisar fole inferior, que é esse aqui, que é o fundo da bolsa. Ele tem 27 por 12. A mesma coisa, tecido, manta, TNT, você vai quiltar. Você vai precisar do fole lateral direito e o fole lateral esquerdo, que ele tem 10 por 14. Essa medida vai dar ajuste no final, porque esse fole vai ter que ser na largura final do seu fole superior. Então, já explico já já. Mas pode reservar nesse tamanho. Tecido, manta, TNT, pode preparar ele 10 por 14. Você vai precisar também do fole do zíper, que é 12 por 48. Então, é um tecido, manta, TNT. Esse aqui você não quilta. Você vai cortar. Já corta para facilitar para você, tanto o tecido quanto o forro. Todas essas peças você vai cortar também forro. Então, dos foles, 2 pedaços de forro do mesmo tamanho. E eu usei aqui tricoline. Tudo isso aqui já tá com folga de costura. Fundo, também, ó, mesmo tamanho. Frente e costas, também mesmo tamanho. Eu usei tricoline, mas se você quiser, pode usar outro material, não tem problema. Agora, vamos para os bolsos. Você vai cortar um tecido de 27 por 30, que é esse aqui, com um TNT de 27 por 15, que é esse. Então, como você vai fazer aqui? Você vai dobrar o seu tecido, vai achar o meio dele, vai colocar o TNT, dobrar o TNT e vai fazer uma costura aqui. Toda vez que você trabalha com TNT, se você levar no ferro de passar, você precisa disso aqui, que é o protetor térmico. Não dá para trabalhar com TNT e ferro de passar sem o protetor térmico. Então, meu conselho aqui é que você não passe a ferro. Se você for passar, você precisa ter o protetor. O segundo bolso, ele é 22 por 48 e o TNT dele é 22 por 24, porque ele é a metade do comprimento. Você vai dobrar, vai posicionar o TNT em cima, vai fazer uma costura entrando por aqui, vindo até o final e vir aqui. Como aqui é uma dobra, se você não quiser fazer essa costura aqui, não precisa, só faz essa e essa. E nós vamos desvirar a peça para montar o bolso com volume. Bolso interno. A minha sugestão aqui é uma peça de 15 por 25. Mas se você achar que o bolso fica muito pequeno, você pode fazer um bolso maior. Essa sugestão é só para a gente ter um bolsinho dentro, que é legal para a gente colocar bilhetinho, coisa-chave. Então, se você achar que esse bolso é pequeno, você pode fazer o bolso no mesmo tamanho do nosso bolso externo, desse bolso sem volume, que pega a largura toda da peça. É só dobrar o meio, ó, pega a largura toda da peça, coloca no forro. É uma sugestão boa para bolso também, ó. Fecha o tubo aqui, coloca aqui, faz as divisórias como você quiser. Senão, você vai ter um bolsinho só no centro da peça. Nós vamos fazer o fole do zíper. Então, eu tenho aqui 12 por 48. Eu vou cortar em 2 partes de 6. Aqui eu tenho tecido, manta e TNT estabilizado com a cola spray. Então, não está quiltado. Eu vou posicionar, vou separar. Vou fazer a mesma coisa com o forro. 6 centímetros. Agora, eu vou costurar o zíper.
Então, eu tenho as peças e os forros. Vou colocar meu zíper aqui, vou cobrir com o forro e vou costurar. Um zíper, vou colocar direito do zíper sobre o direito do trabalho. Se quiser, você pode fazer uma costura aqui para prender o zíper primeiro, depois você coloca o forro por cima e vai fazer uma costura até o final. Tecido, zíper, direito para baixo, forro em cima. E nós vamos costurar. Tirou. Agora, nós vamos rebater. Então, aqui, para rebater, você tem que acertar de novo aqui, olha. Não faça uma costura aqui. Muitas vezes as meninas viram e já fazem uma costura aqui. Não faça, você precisa desse forro solto, tá? Então, você vai virar aqui e vai rebater. Vem alinhando o seu forro. Se você quiser quiltar, só mais uma costura. Deixa esse forro solto porque eu preciso dele. Agora, eu faço a mesma coisa do outro lado. Direito do zíper com o direito da minha peça. Vou alinhar por aqui, olha. Então, tô alinhando por aqui. E o forro por cima. Também, costurar, desvirar e rebater. Nós já costuramos, rebatemos. Agora, eu vou fazer alguns quilts, mas sem o forro. Trago o forro pra cá e daí você pode quiltar quantas costuras você quiser. Eu vou fazer só mais uma aqui no meio. Uma do lado de cá e outra do lado de lá. Bom, agora nós vamos colocar o zíper aqui. Então, o zíper eu faço da seguinte forma. Alinho, abro. Do lado direito, porque eu sou destra, eu vou cortar um pedacinho aqui do trilho, ó. Dá pra ver? Acho que dá. Ó. Tirei um pedaço. Vou colocar o cursor entrando de lado, porque o cursor nunca entra reto, ele entra de lado. Aqui também, abro um pouquinho o zíper. Vou encaixar o cursor aqui, vira isso pra cá, ó. Encaixei ali. Leva um pouquinho pra trás. Alinhou ali, vem. Deu barriguinha? Deu um pouquinho. Então, volta e arruma. Não pode dar barriguinha. Ajeitou aqui, agora deu. Posicionei no meio, fechado aqui, certo? Então, agora, eu vou refilar o excesso aqui. De um lado e do outro. Pronto. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho forro solto. Ó, meu forro está solto. E eu preciso desse forro solto. Então, fizemos o fole, eu vou reservar. Eu não vou colocar agora o fole lateral, não. Segura ele um pouquinho. Aí, nós vamos montar os bolsos já. Então, eu vou montar os bolsos. Deixa eu encontrar meus bolsos aqui. Eu tenho um bolso, que ele é 27 por 30. Ele é 27 porque a largura da bolsa é 27. Então, eu vou dobrar aqui e eu vou passar uma costura aqui. E o outro bolso, eu já vou dobrar, vou fazer a costura e já vou desvirar. Então, fiz uma costura de cada lado e agora eu vou desvirar. Esse é o bolso com volume. Então, desvirei. Acertar os cantinhos. Não passe a ferro sem protetor. E agora, eu vou fazer uma costura aqui para acabamento. Vamos aplicar os bolsos, então. Você vai pegar uma das peças, que frente e costas são iguais. Você vai pegar uma das peças, vai posicionar o bolso aqui
E vai fazer uma costura bem no centro, que é a divisória do bolso. Você pode fazer essa costura na largura que você quiser. Eu optei por fazer na metade. Então, se ela tem 27, é 13,5. Então, 13,5 da borda vai ser a minha costura. Rebato e desço, e rebato aqui. O nosso outro bolso, que é o bolso com volume, vamos olhar o nosso projeto, ele fala pra gente fazer uma marcação. Então, nós vamos fazer a marcação de 15 centímetros a partir da borda inferior da peça. Fiz essa marcação, vou posicionar a parte de cima do meu bolso aqui, centralizo ele. Então, você pode achar o meio aqui, acho o meio aqui, olha. Meu meio eu já sei que é 13,5, então 13,5, o meio tá aqui. O meio do meu bolso tem que ficar aqui. Vou alfinetar. Alfinetei. E eu vou alinhar o fundo da peça. Então, alinhar é aqui, olha. Vou trazer pra cá. Vou colocar nesse alinhamento aqui do fundo. Se você quiser, você pode fazer uma costurinha aqui. Mas eu só vou alfinetar. Como depois o fundo vem aqui, nós vamos precisar costurar. Essa nossa dobra, ela precisa prever isso, que eu vou precisar de um espaço aqui para aplicar o fundo. Então, você pode deixar uns 2 centímetros aqui, mais ou menos. 1 centímetro ou 2? 1 centímetro dá, no mínimo 1, tá? Então, vamos colocar 1 aqui. Se você quiser fazer essa costura, pode fazer. A nossa dobra aqui, o que sobrou, nós vamos ajustar essa dobra aqui, formar uma prega. E nós vamos deixar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Porque o nosso pé de máquina, quando vier, não pode pegar essa prega. Por isso que eu tô dizendo 2, 1,5, 1. Se a sua folga for 0,75, você pode deixar 1, que vai dar bem certinho no fundo da peça. Então, vamos colocar um alfinete aqui. Você vai fazer uma costura de cima até embaixo. Então, agora você vai fechar a lateral desse bolso. Ajeita bem ele aqui, pra ficar retinho. E, por enquanto, não feche o fundo. Porque depois que nós fizermos o tampo da bolsa, a gente vai ter que colocar o botão de ímã. Então, ó, esse alfinete ele é muito bom pro patchwork, mas aqui tem que ser um mais grossinho. Eu vou usar esse aqui, ó. Pronto. Ótimo, esse aqui é bom. Muito obrigada. Ó, vou ajeitar aqui. Então, vai rebater aqui, descer até o final. Rebater aqui e descer até o final. Vou ajeitar melhor o lado de cá. Isso, agora sim. Pronto. Costurar, rebater, descer até o final. O meio aqui fica aberto. Não vou fechar o fundo, porque eu vou introduzir ainda aqui o botão de ímã. Muito bem, nós já temos o bolso. Costurei aqui até aqui. Olha o volume que fica. Que legal, né? Essa prega do fundo faz toda a diferença. Nós temos essa peça e essa aqui, que já tá costurada aqui. Se você quiser nessa aqui fazer a costura de segurança, pode fazer, mas acho que não tem necessidade, não. Agora, se você não tem muita prática, é bom fazer um zigue-zague a volta toda. Nesse, vou repetir, não feche o fundo para colocar o botão, tá bom? Agora, nós vamos preparar o tampo do bolso. Então, o tampo do bolso tem uma estrelinha, que é a estrela de Ohio. Nós vamos fazer um mini patch aqui. Você vai pegar 2 faixas de 6,5 por 26. Então, esse jeito de fazer estrela é um jeito meu. Por isso que muitas pessoas acham estranho. Eu vou fazer estrela e vou começar com 2 faixas. Mas é isso mesmo, você vai unir 2 faixas. Então, eu vou fazer uma costura do lado de cá. Costurei. Agora, eu vou passar a ferro deitando para o lado escuro. Então, sempre eu aconselho você trabalhar com tecidos de contraste, um claro e um escuro. Aqui, olha, passe a ferro e nós vamos fatiar. Daqui, nós vamos montar 2 forpets.
Então, eu vou passar, vou fatiar 6,5, os outros dois também 6,5 e vou montar o farpete. Observar a posição, mesma posição. Fazer uma costura aqui, fazer uma costura aqui, abrir e passar. Montei os dois farpetes, exatamente iguais. Então, observa, esses quadrados são os escuros e eu deitei a costura, os dois para o mesmo lado. Então, agora, eu vou refilar. Eu vou só tirar alguma costurinha que ficou torta, alguma coisa que saiu do meu controle ali na máquina. Eu vou posicionar, pode refilar com 5,5. Então, olha, linha da régua na linha de costura, o 5,5 no 5,5. Aí eu refilo. Isso é só para que o seu bloco fique bem quadradinho, não tem... Se você não refilar também, mas ele tiver com uma boa costura, não vai ter problema. É que eu preciso dos dois do mesmo tamanho e bem retinhos. Esse centro aqui vai ser... Na peça final, a minha estrelinha, o pedacinho da minha estrelinha que vai aparecer mais. Então, esse centro aqui precisa estar bem certinho. Ó, fiz isso numa peça e vou fazer a mesma coisa na outra. Quando você alinha, que você já fez o primeiro corte, você tem mais duas referências aqui, que é o alinhamento daqui e o alinhamento daqui. Então, tudo isso para que a sua peça fique reta, simétrica, para que você tenha um bom acabamento. Muito bem, estão iguais. Os dois estão inclinados, deitados para o mesmo lado. Agora, eu vou virar um deles. E eu vou colocar um sobre o outro. Então, essa costura vai encaixar aqui. E eu vou colocar um alfinete. A mesma coisa aqui, olha, as duas costuras encaixaram. E eu vou colocar um alfinete. Aqui também, as duas costuras se encaixaram. Eu vou colocar um alfinete. E do lado de cá também, as duas costuras se encaixaram e eu coloco um alfinete. E agora, eu vou fazer uma costura à volta todinha dele, eu vou fechar completamente. Então, olha, costurei a volta toda, vou tirar os alfinetes. E agora eu vou cortar em X. Quando você corta, você tem que observar que você tem que cortar todos os encontros de linha. Então, aqui nem o encontro de linha, você tem que posicionar bem aqui nesse alinhamento, de um lado e depois do outro. Então, procure não mexer com o tecido. Virei pra lá, agora pra cá, ali e aqui. Pronto. Agora, nós vamos abrir. Ó. Quando você abre, você já tem os cantinhos da estrela. Você vai abrir e vai passar ferro. Depois, nós vamos refilar em bloquinhos de 5 por 5. Então, nós vamos refilar em 5 por 5. Então, 5 centímetros da costura diagonal até a costura diagonal. Quando você tem um corte como esse, você tem um ângulo de 45. Então, você vai olhar na sua régua o ângulo de 45. Vai posicionar esse ângulo nessa costura diagonal e vai descer a sua régua até que fique 5 centímetros e a quina da régua.
Então, olha, você vai refilar o seu bloquinho em 5 por 5. Quina até a quina. Quina até quina. Virei. A mesma coisa. Nós vamos fazer isso com todos os 4 bloquinhos. Depois que você refilou seus bloquinhos no 5 por 5, nós vamos montar a estrela. Então, a estrela, ela é composta dos 4 bloquinhos que você refilou, mais 4 bloquinhos claros e um bloquinho escuro. Então, vamos lá. O centro é escuro, você vai colocar um aqui em cima, outro aqui, os escuros na horizontal, um na lateral e o outro na lateral, os escuros na vertical, e vai completar com bloquinhos claros. Tá? Agora, é costurar as colunas, então, eu vou deitar esse sobre esse, esse sobre esse, esse sobre esse, vou fazer essa costura. Vou abrir, acrescento a última coluna, coloco esse sobre esse e costuro. Depois, eu costuro as linhas. Bom, depois que você costurar, você vai obter a sua estrelinha. Agora, nós vamos refilar, mas você precisa ter cuidado de preservar as folgas de costura. Então, eu vou colocar a nossa régua aqui, vou alinhar e vou só tirar essa diferença que dá quando você passa e ele entorta. Então, eu tô com 5,25 mais ou menos aqui, olha. Só tira as suas pontinhas e deixa o bloco quadrado, né? Vamos ajeitar 5,25 ali, ajeita aqui, pronto. Mesma coisa aqui. Muito bem. Tá aí a nossa estrelinha, bem delicada. Agora, você vai pegar uma manta. Esse é o molde do tampo da nossa bolsa. A sua manta tem que ser um pouquinho maior que o molde. O molde, para você ter certeza que ele tá simétrico, você dobra ao meio, corta. Ele tem que estar alinhado bem certinho aqui no ângulo de 45 graus. Então, esse vai ser o meio, é o meio da nossa bolsa. É bom que você risque na manta. Então, é uma manta resinada de um lado só, que eu vou usar para o tampo da bolsa. Vou riscar na manta e vou posicionar o meu bloco centralizado. Então, eu encontro o meio disso, né? Vai estar aqui. Ou você pega o seu molde aqui, dobra aqui no meio e você tem a metade. Então, nosso bloco, essa posição acho que tá melhor. Então, esse alinhamento aqui, ele vai seguir bem no encontro das quinas. Vou posicionar aqui e eu vou fazer uma costura na valeta. Aqui, outra aqui e outra aqui. Por que eu gosto de fazer esse quilt na valeta? Você pode fazer nas diagonais também. Por que eu gosto de fazer o quilt na valeta? Porque quando você passa, às vezes o tecido ele distorce. Então, você vai ajeitar de novo na passada, vai colocar, vai posicionar sobre a manta e vem com a costura reta. Esse quilt na valeta, ele costuma também ajeitar essas costuras. É claro que se você tiver de uma diferença grande, você não consegue ajustar. Aqui, olha, ela tá bem certinha. Mas quando eu venho aqui com o quilt na valeta, essa pequenina diferença, se você ampliar, você vê que tem uma pequenina diferença, ele ajusta. Então, o quilt na valeta vai te ajudar a ter um bloco mais, a união mais definida e mais bonita. Se você quiser colocar cola spray, pode colocar, mas coloca a cola spray aqui, e daí você posiciona isso na manta, não aplica cola na manta. Depois que você já quiltou, olha, eu fiz o quilt na valeta, tá? Depois que você já quiltou, você volta com o seu molde, posiciona novamente
e confere se o quilt não andou, ó. No caso aqui, ele andou. Então, você marca novamente qual é a posição final do tampo. Muito bem. Agora, eu vou cobrir aqui e cobrir aqui. Então, eu vou cortar a faixa de 6,5 e você vai posicionar aqui nesse alinhamento e vai fazer uma costura e vai virar. Se você não quiser trabalhar com a faixa inteira, você pode cortar um pedacinho dela. Agora, para você conseguir costurar e preservar a pontinha da sua estrela, coloca um alfinete, pega um giz, ó, eu tenho a ponta da estrela ali e a ponta da estrela aqui. Então, eu venho com o giz e revelo a costura de baixo. Olha que fantástico isso, que legal, ó. Tá vendo? Dá pra perceber que você tem a ponta aqui e a ponta aqui? Então, é o seu alinhamento de costura, de lá até aqui. Se você quiser, inclusive, riscar, pode riscar. Então, tinha um pouquinho de linha ali. Aqui, ó. Então, se você quiser fazer um risco, você pode pegar de lá até aqui, olha, é a sua folga de costura. Essa é a posição que você vai costurar. Costura, vira e faz algumas costurinhas para rebater. Olha aqui, certinho. Então, agora, se você quiser passar ferro, coloca o protetor, passa ferro e daí faz algumas costuras aqui para quiltar. Faz a mesma coisa do lado de cá, novamente embaixo e por último em cima. Bom, eu coloquei um TNT aqui atrás e eu tô quiltando usando TNT, porque depois eu vou fixar o botão de ímã e eu preciso que essa tampinha esteja bem estruturada. Então, olha, tô quiltando, agora eu vou quiltar a parte de cima e depois a de baixo. Vamos colocar aqui um pedacinho aqui, que depois eu vou virar, vai dar certo. Então, vem esse aqui. Alfinete, do mesmo jeitinho que você fez de um lado e do outro, vai fazer agora em cima e embaixo. Então, cadê a nossa pontinha? Nossa pontinha tá por aqui. Ela já apareceu ali, e por aqui ela está ali. Então, vamos ver onde é. É aqui, olha. E desse lado é aqui, tá? Então, vamos costurar, virar e rebater. Aqui você precisa deixar um espaço, porque depois nós vamos passar ao vivo e essa costura não fica muito boa se você subir muito aqui. Então, deixa esse espaço aqui, tem mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros. Corta bem na marcação do molde. E aqui eu tô com tecido, manta e o TNT, porque eu vou dublar
com o protetor térmico. Mas se você não tiver um protetor, não tiver como dublar ali com o ferro de passar, na última etapa você pode usar cola para deixar esse tampo bem durinho. Certo? O tampo da nossa bolsa tá aqui. Agora, nós vamos aplicar o vivo. Para fazer o vivo, eu uso um cordão rabo de gato, que é um cordão, esse aqui é de um nylon, mas você pode usar o de algodão, ou você pode usar aquele vivo que já vem pronto, não tem problema. Uma faixinha de 3 centímetros, que eu vou abraçar. Vou colocar o meu cordão aqui dentro, e eu vou aplicar a volta toda. Como o meu tecido, ele foi cortado uma faixa, ele não tá cortado enviesado, e esse tampo é redondo, quando eu chego nos cantinhos, eu venho aqui que tá reto, quando eu começo a fazer esse canto arredondado, eu preciso dar piques no meu vivo. Então, eu uso o calcador próprio para vivo, e eu vou fazer uma costura a volta toda. Então, nós chegamos na curva. Eu dou piques aqui, olha. E aí, a nossa faixinha vai se ajeitar com facilidade nessas curvas. E costura devagar, não adianta querer costurar correndo, né? Pronto. Agora, nós vamos colocar o forro por cima e vamos costurar por aqui. Então, se a minha costura tá aqui, a costura para aplicar o forro tem que ser um pouquinho para dentro, ou em cima, ou um pouquinho para dentro. E costura também a volta toda. Para facilitar agora que nós vamos colocar o forro, eu fiz aqui um zigue-zague a volta toda. Então, eu tava costurando industrial, eu fui pra máquina doméstica, fiz um zigue-zague a volta toda. Agora, eu vou colocar ele aqui em cima, vou prender com alfinete e vou fazer a minha costura de novo, em cima dessa marcação ou um pouquinho pra dentro. Se eu fizer pra fora, vai aparecer a costura do vivo e a gente não quer isso. Então, eu vou costurar em cima da marcação ou um pouquinho pra dentro. Então, agora nós vamos cortar o excesso, desvirar e colocar o botão. Então, tirei os alfinetes. Quando desvirar, você dá alguns piques aqui, ó, como eu vou fazer aqui agora, ó. Em toda a curva, você dá piques. Pronto, desvirei, olha aqui. Ficou bem certinho. Agora, eu vou tirar o excesso aqui. E eu vou colocar o nosso botão de imã. E vou ajustar na bolsa. Olha. Tá, aqui vai o botão de imã. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acertar bem. Deixar o nosso vivo bem certinho. E vou aplicar o botão. Então, eu vou dobrar, encontrar o meio. Ou eu entro com um alfinete aqui, que eu sei onde é o meio, e encontro a posição aqui atrás. Para colocar esse botão, eu vou posicionar a chapinha, vou fazer uma marcação aqui com um lápis ou com o giz. Vou pegar um pedacinho de TNT. Eu tenho usado bastante o TNT aqui, mas eu tenho protetor térmico. Se você não tem protetor térmico, substitui o TNT por entretela, por feltro,
por outro material. Acho que a entretela é a melhor indicação, porque o feltro é muito grosso. Se bem que tem uns feltros aí no mercado bem fininhos, né? Então, vou marcar aqui no meu TNT. Ali, aqui. Vou cortar. E aqui, para não rasgar e perder o tamanho, ó, você entra ali, sai aqui e corta, ó. Entra aqui, sai ali no tamanho que você quer e corta. Mesma coisa aqui no nosso tecido. Entra ali, sai aqui e corta. Entra aqui, sai ali onde você quer e corta. Assim você não corre o risco de rasgar o seu trabalho. Então, eu tô colocando o macho em cima e o fêmea eu vou colocar no bolso. O fêmea que tem o baixo relevo e o macho que tem o alto relevo. Então, agora aqui eu coloco a entretela ou o TNT, no meu caso é o TNT. Isso é para usar como reforço, para você não rasgar o tecido. Abrir. Muito bem. Agora, para não ficar isso solto, eu preciso fazer a dublagem. Então, duas opções. Se você não tem o protetor, você passa a cola aqui e dubla, estica bem e deixa secar. Eu vou pro ferro de passar fazer a dublagem térmica. Muito bem, nós vamos fazer a dublagem térmica. Então, eu tenho esse material que é um protetor térmico, é uma técnica que foi desenvolvida no meu ateliê para evitar o uso da cola. Quando você trabalha com o TNT, você deve evitar o ferro de passar, porque o ferro de passar, ele vai derreter o seu TNT quando passa. E quando o TNT derrete, ele se modifica, ele pode encolher, ele pode deformar a sua peça. Então, só para vocês entenderem o que acontece com o TNT. Quando eu coloco o TNT entre dois protetores, ligo o ferro de passar no máximo e eu venho com o protetor ele vai superaquecer. Esse é um material condutor de calor, que ao mesmo tempo que ele conduz o calor, ele distribui. Então, eu tenho o calor do ferro aqui em cima, mas eu tenho também o calor do ferro no material de baixo. E com isso, o TNT recebe como se fosse a prensa térmica, como se fosse aquela chapa quente que a gente usa. Vários processos que eu precisaria fazer numa prancha térmica, eu consigo fazer com o ferro de passar, graças ao material do qual é composto esse protetor. Uma vez que você aplicou o ferro, passou, ele vai derreter. Olha, vou puxar só um pedacinho para vocês verem. Tá vendo que ele começou a derreter? Então, aqui é o processo ideal. Então, nós precisamos esperar ele resfriar. À medida que ele vai resfriando, olha, ele vai encolhendo. Ele vai criando como se fossem bolhas, eu não sei se dá pra ver. Mas ele vai... à medida que ele encolhe, ele puxa a nossa manta. E a manta tem a função de manter esse TNT esticado. Porque se você fizesse isso sem o protetor, esse TNT já teria enrugado. Então, ele vai resfriando e à medida que ele resfria, ele vai se soltando. Nós só vamos retirar o protetor quando ele estiver completamente frio. Então, se você quiser tirar um pouquinho da base, da base de passar que ele vai resfriando, ó, já dá pra perceber que ele vai enrugando, ele chega até a dobrar, ó. Então, ele vai resfriando, não pode retirar antes de estar frio. Então, vamos lá, vai resfriando. Olha lá, ele chega a dobrar o protetor, ó. Temos que esperar um pouquinho. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Como aqui tem uma camada em tecido, o tecido vai aderir nesse TNT que tá aqui dentro e ele vai ficar um sanduíche coladinho. Ó, eu vou forçar aqui, vou tirar. Olha. Nosso TNT vira um plástico. Esse plástico fica aqui dentro e ele vai impregnar no tecido. Impregnando no tecido, ele vai estruturar. Nós podemos fazer isso com carteirinhas, com tampo de bolsa, com vários fundos de bolsa. Olha como ele fica durinho. Então, eu vou fazer isso. Nosso tampo que tá mole, eu vou colocar entre dois protetores e eu venho com o ferro de passar e faço a dublagem térmica. Esse material vocês só vão encontrar aqui comigo no ateliê.
porque o material, eu testei vários materiais e nós fomos desenvolvendo a técnica de dublagem com o ferro de passar. Dessa forma, você não precisa da prensa térmica para fazer dublagem. Passo de um lado e eu vou passar do outro também. Um detalhe, a linha que você está usando, ela precisa ser uma linha de algodão ou uma linha grossa. Se for um fio 120 de poliéster, o ferro vai derreter. Então, é importante quando você faz a dublagem, observar que você precisa de uma linha grossa ou trabalhar com uma linha de algodão. Deixa eu ver se derreteu. É bem quente, viu? Mais um pouquinho. Coloca um pouquinho de pressão. Pronto, vamos esperar. Passa aqui do outro lado. Agora é aguardar um pouquinho. E enquanto aguarda, nós vamos fazendo as outras partes da bolsa. Bom, já resfriou. E você pode ver, olha, que ele endureceu e ele aderiu aqui. Agora, nós vamos colocar o tampo no bolso da frente. Você vai fazer uma marcação aqui a 4 centímetros e outra a 5. E você vai centralizar o tampo do bolso aqui na frente, na marcação dos 4 centímetros. Por quê? Nós vamos colocar a faixa, uma faixa de 6,5. E nós vamos costurar aqui. Quando você costurar, você vai estar costurando na marcação dos 5. Aí, costura, vira, e você vai estar com o tampo aplicado. Muito bem, costurei, virei. Agora, eu vou tirar o excesso aqui. E do lado de cá também. E vou refilar de novo na medida original, que é os 27 por 22. Muito bem. Agora, eu vou marcar onde eu tenho que colocar o meu botão, que é aqui, e vou entrar por aqui para colocar o botão. Então, eu vou pegar o tecido mais TNT e vou fazer aqui a posição, vou fazer a marcação e aplicar o meu botãozinho aqui. Aqui. Deita aqui. Sai ali. Entra com ele aqui. Como já tem um TNT, não vou colocar mais nada nesse reforço. Pronto. Agora, se quiser, já pode fechar o fundo, porque já tá com o tampo. E a frente tá praticamente pronta. A parte de trás com bolsa, a parte da frente pronta. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso fechamento. Essa bolsa, ela é um pouquinho diferente das outras. Aliás, ela é bastante diferente, né? Você vai fazer uma marcação aqui a 4 centímetros. Então, olha, a 4 centímetros. Marca aqui. E do lado de cá também a 4 centímetros. A mesma marcação você vai fazer aqui. Olha, 4 centímetros. Que por coincidência vai ser a lateral do seu bolso. Se por acaso a lateral do seu bolso ficar maior ou menor, porque você costurando aí pode dar alguma diferença, veja quanto deu essa lateral e faça a marcação nessa medida, tá? Aqui e do lado de cá também, vamos lá? 4 centímetros, deu? Deu, então aqui. Ótimo. Por quê? Porque agora você vai fazer o seguinte, você vai dobrar isso aqui. Você vai dobrar e vai fazer uma costura aqui até o final. Então, onde está essa primeira costura, do quilt, eu vou fazer uma costura aqui e vou rebater no final. Precisa rebater, tá? Aqui é a mesma coisa, costura e rebate.
faz a marcação aqui, já fez, dobra nos 4 centímetros, costura e rebate. A mesma coisa do outro lado, dobra nos 4 centímetros, costura e rebate. Pezinho de máquina. Bom, fiz a costura ali, fiz a costura aqui. A gente chama essa costurinha de orelhinha de gato. Então, eu vou deitar isso aqui, olha. Aqui vai ser a posição da minha alça. A nossa alça, ela é uma alça de couro, vai ser uma alça de couro que vai ser presa aqui com rebite. Então, eu vou fazer essa dobra. Se você quisesse colocar uma alça saindo daqui, neste momento de fazer a dobra e costurar, você colocaria a alça aqui, também fica bem legal. Mas como nós optamos por uma alça de couro que vai ser rebitada, então nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Virei, acertei bem, ficou legal. Aqui, aquilo que eu comentei, se você quiser fazer uma costura de segurança, você pode fazer para ficar mais fácil fechar. Muito bem, agora, esse nosso fole, ele vai ser encaixado aqui. Agora, começa o que é diferente nessa bolsa. O nosso fole vai ser encaixado ali. Então, a nossa costura, ela virá aqui e ela vai passar por aqui. Quando eu costurar meu fole, direito com direito, ó, esse fole vai passar por aqui. Esse movimento aqui na peça é que vai me dar o arredondado, que na verdade não é, o corte não é arredondado, são retângulos. Até agora a peça é composta de retângulos. A única coisa arredondada é o nosso tampo, certo? Então, é o que dá uma simetria a essa bolsa, é isso. Eu tenho um arredondado no fole e eu tenho um arredondado no tampo. Então, eu tenho uma harmonia. Quando eu desenhei essa bolsa, eu procurei esse equilíbrio. Uma bolsa que fosse relativamente fácil e que tivesse uma harmonia e que, ao mesmo tempo, fosse uma bolsa pequena, mas que cabe muita coisa. E essa é uma bolsa pequena que você comporta muita coisa dentro dela, tá? Então, agora aqui eu vou preparar o nosso fole. Vou medir quanto eu tenho da ponta da peça. Olha, venho, sigo aqui, venho, sigo aqui, opa, desço. Vai me dar 57 centímetros. Se você fizer uma costura aqui um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, vai dar diferença no tamanho do seu fole. Então, eu trabalhei com medidas aí sempre que permitem o ajuste, tá? Vamos, então, preparar o fole. Muito bem. Nosso fole, então, ele precisa ter a medida total 57. O nosso fole, ele é composto dessa peça que nós já fizemos, que eu chamei de fole superior, e dessas outras duas que são os foles laterais. Então, aqui a nossa peça ficou com a largura de, olha, 11,5. 11,5. E a nossa peça aqui tem 12. Então, eu preciso ajustar essa largura. Essa largura de 11,5 pode resultar um pouquinho diferente para cada um de vocês, dependendo da distância que vocês costurarem o zíper. Se o zíper estiver mais distante ou mais próximo, você pode ter uma alteração aqui. Então, eu tô com peça de 12, eu cortei essa peça aqui com, acho que eu pedi para cortar com 12 ou até 14, algumas meninas, porque dependendo do zíper que você coloca aqui, você pode ter até um pouco mais, tá? Se for, esse é o zíper médio, número 5, e ele é de plástico. E eu consegui chegar no final com 11,5. Se eu afastasse um pouquinho mais o meu cursor, eu chegaria no 12. Mas não tem problema, porque eu tô com as minhas laterais aqui para ajustar. Então, 11,5. Vou cortar a minha lateral com 11,5. Primeiro passo vai ser esse. Segundo passo, eu preciso que fique no final com 57, que foi a minha medida ali da minha bolsa. Essa minha peça só tem 48, então ela também já foi cortada um pouco maior para que você ajuste. Essa lateral da bolsa, o nosso zíper, ele vai abrir até onde eu definir. Se você quiser essa bolsa com uma abertura maior, você pode cortar esse fole lateral, tirar uma boa parte do fole lateral
e deixar o seu zíper vir até aqui embaixo. Se você quer ela mais fechada, você deixa esse fole lateral inteiro. Então, eu quero que a minha bolsa tenha uma abertura até aqui, olha. Eu quero deixar... São 6 centímetros. E por que eu quero esses 6 centímetros? Porque quando você abre a sua bolsa, se essa bolsa abrir completamente, você vai perder o que tá dentro da bolsa. Quando a bolsa abre completamente, tudo que tá dentro dela cai. Então, eu quero uma boa abertura, mas eu quero segurança. Então, eu vou marcar a metade do meu fole. A metade do meu fole. E tá aqui. Vou fazer um piquezinho discretíssimo. Eu tenho medo de pedir pra fazer pique, gente, porque pique é um... Se animou um pouquinho, o pique já estraga a peça. Então, eu tenho um pique ali e eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Tá? Ali e aqui. Muito bem. Esse é o meio. O meio aqui eu já sei, se eu seguir esse alinhamento aqui, eu já sei onde está o meio da peça, que é aqui. Então, eu vou colocar meio sobre meio e eu vou medir até onde eu quero o meu fole. Olha, eu estou na minha medida aqui. Você confere na sua peça se você concorda com essa altura de fole ou não. Se você achar que não, que você quer ela mais alta, então você ajusta essa altura, tá? Eu vou costurar, já cortei o excesso, agora eu vou costurar a lateral da minha peça. Quando eu for costurar, eu vou pegar o meu forro e vou trazer o forro pro centro. E eu vou costurar até o forro, então, da ponta até aqui e da ponta até aqui. Eu não vou costurar o centro da nossa peça. Isso porque eu quero o forro solto. Então, eu já costurei só as pontas deste e também deste, só as pontas. Agora, eu vou pegar o nosso forro e eu vou fazer isso só com o forro. Vou costurar só essa ponta, depois essa ponta e a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos fazer essa costura que falta só aqui no meio. Eu preciso do forro solto. Depois que você já costurou o fole lateral, então fole com fole e forro com forro, e já fez a costura do meio, nós precisamos rebater essa costura. Como eu quero o forro solto, então eu vou dobrar esse forro, olha, vou dobrar pra cá, e vou fazer essa costura aqui, como eu fiz desse lado. Eu já rebati esse lado, olha, e o meu forro continua solto. Agora, eu vou preparar o bolso para aplicar no centro do forro. Vou dobrar o tecido, vou fazer uma costura e vou deixar a abertura numa lateral. Vou desvirar e aplicar aqui no centro. Bom, agora nós vamos fazer as orelhas de gato. Então, eu vou marcar 4 centímetros e eu vou dobrar. E vou fazer a minha costura. Mesmo pezinho de máquina que nós fizemos para a parte externa. Nos dois forros, tanto frente quanto costas. Então, aqui, olha, eu vou dobrar 4 centímetros. A mesma coisa na outra peça, 4 centímetros. Então, vamos lá. Aqui, dobra 4. Então, por que ela é chamada de orelha de gato, né? Porque ele fica parecendo um gatinho. Eu vou mostrar pra vocês ali na peça que tá estruturada, que dá pra ver melhor, um pouquinho. Ó, aqui. Quando eu ajeito aqui, dá uma olhada se não lembra um gatinho. Olha aqui a orelhinha do gatinho. Então, é orelha de gato por isso. Já costurei. Agora, eu vou aplicar no nosso forro. Então, essa bolsa, a gente primeiro fecha forro com forro. Então, olha, eu encontrei o centro do meu forro, vou colocar centro com centro e eu venho com a costura aqui. Chegando aqui, ó, eu deito essa peça pra baixo e sigo com essa costura. É sempre costura reta, vai até o final. O que sobrar, o excesso do meu fole depois, eu vou retirar, tá? Então, vem a partir do centro, apenas no forro.
daqui pra lá, depois daqui pra cá. E a mesma coisa com o outro lado. Você vai achar o centro, vai posicionar e vai fazer essa costura. Você vem até aqui, depois faz esse movimento aqui, olha. E vem com a sua costura aqui. Aí, você vai ter ele aplicadinho, sem nenhum problema aqui com essa preguinha. Então, vamos de novo? Vem aqui, você vai costurar. Quando chega aqui, você para, deita, ajeita e vem com a costura. Pezinho de máquina sempre cobrindo essa diferença que dá, esse degrauzinho que dá, tá bom? Agora, costurando o outro lado. Alinhei no centro da peça, venho costurando. Quando chega aqui, faço a dobra e sigo costurando. Forro com forro, sem costurar a parte de baixo. Agora, eu vou costurar o outro lado da peça. Forro com forro. Passa a linha pra lá. Ajeita esse forro aqui embaixo. Vou costurar até aqui. Pronto. Deixo a agulha, levanto a peça, deito isso lá pra trás e venho. Aqui eu acho que é até bom não usar alfinete. Se usar alfinete, vai ficar mais difícil. Prontinho. Então, eu já estou com o meu forro, a parte interna do forro, olha, aplicada. Falta o fundo. Depois que você costurou o forro, olha, nós já fechamos o forro da bolsa. Então, quando você abre aqui, você já tem a visão interna da sua bolsa. Olha, o seu bolsinho lateral, falta o fundo. Para fazer o fundo, nós vamos ajustar a altura do folho lateral. Então, eu já sei onde o meu folho lateral vai ficar, vai ajustar. Então, costura com costura aqui, olha. E eu vou fazer a marcação para tirar o excesso do meu folho, tá? Isso aqui eu vou retirar, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu vou aplicar o forro do fundo. Depois que o forro tiver fechado, eu vou deixar uma abertura na lateral para desvirar. Depois que esse forro tiver fechado, é que nós vamos fechar a bolsa. Para fechar o forro, você vai posicionar o forro sobre o forro do fole e vai fazer uma costura deixando a folga de costura da lateral. Então, eu não costuro de fora a fora, eu deixo a folguinha de costura de um lado e a folguinha de costura do outro. Então, vou costurar, tiro o excesso de linha. Costurou um lado, costurou o outro, tira esse excesso de linha também. Aí, agora, nós vamos costurar o fundo aqui. A mesma coisa, ajeita aqui, traz a pontinha pra cá, ajeita ali, leva a pontinha pra lá e você vai costurar de ponto a ponto. Muito bem, o forro já está fechado. Já fechei esse lado, olha, deixei a abertura do lado de cá. E agora, quando você olha a bolsa aqui dentro, você já vê o seu forro fechadinho, bem bonitinho, nosso bolsinho, as laterais todas, tá? Agora, nós vamos começar a fechar a parte de fora. Então, eu vou achar metade aqui e vai ser a mesma coisa. Pra que lado eu quero
o meu bolsinho. Eu quero para este lado. Então, eu vou começar por aqui. Direito com direito, olha. Vou fazer a minha costura da mesma forma. Quando eu chegar aqui, eu paro, deito isso para baixo, ajeito aqui e costuro. E vou até o final. E agora eu tenho que chegar aqui até o final. Não vai sobrar nada. Então, nós já costuramos um lado, olha. Coloquei aqui no fole. E agora eu vou costurar o outro lado. Então, um lado da bolsa, deixa eu desvirar para vocês verem. Agora eu vou empurrar a orelhinha para fora. Ó, um lado já tá pronto. Agora eu vou fazer o outro lado. Depois que você já fechou a bolsa, já costurou a parte de fora, você coloca a orelhinha para fora, ajeita. E essa de dentro do seu forro, você vai posicionar junto dela, porque depois aqui nós vamos rebitar a alça. E quando rebitar a alça, vai prender o forro, tá? Então, as 4 pontinhas você vai ajustar. Prontinho. Agora é o fundo. Só que se você costurar nessa posição aqui, fica difícil desvirar. Então, a gente vai virar essa bolsa no avesso. Virou a bolsa no avesso. Vai posicionar direito do fundo com direito da bolsa aqui dentro. Olha. E você vai costurar da costura até a costura. Depois, a mesma coisa do outro lado. E por último, as 2 laterais. Bom, laterais costuradas, fundo costurado. Coloquei alfinete para ajudar. Agora, nós vamos abrir a bolsa e desvirar. Então, nosso forro tá aqui. Abre o zíper da sua bolsa, se ela estiver fechada ainda, que vai ajudar para desvirar. E vamos desvirando isso. Um alfinete aqui, pronto. Prontinho. Agora, aqui, nós vamos aplicar a nossa alça. Então, eu vou fazer um furo para poder receber o rebite. Vou colocar a minha alça de couro e vou rebitar aqui, de um lado e do outro. Nosso zíper ficou legal, ó. Olha que bonita que ela ficou. Perfeitinha. Tudo fechadinho, certinho. Agora é só terminar de ajeitar, desvirar. E tá aí nossa bolsinha. Nosso bolso, vamos ver se ficou bom. Abre aqui, ó. Bonitinho. Cabe muita coisa nesse bolso. Botãozinho de imã. Aqui atrás tem um bolsinho, outro bolsinho. Aqui dentro tem mais um bolsinho, que é esse aqui. Isso ainda vai ficar preso aqui em cima, desse lado e desse. Então, ele vai ficar bem ajeitadinho aqui dentro. E depois, esse fundo aqui eu vou fechar, ou com ponto invisível, ou ali na máquina de costura. Eu vou colocar a alcinha e já volto pra mostrar. Ó, aqui eu já furei. Assim como eu já furei aqui, já furei os 4 cantos. Então, agora eu vou colocar a minha alça de couro na posição, coloco o meu rebite, coloco a tampinha e venho aplicar. Pronto, vou colocar o outro lado. A tampinha, o rebite e a alça de couro. Olha a posição. Pra ficar igual, então ele tá com esse lado pra dentro. Coloca aqui.
Quando eu furei, eu ajeitei o forro pra ficar esticadinho lá dentro. Esse aqui, vem esse aqui. Acho que essa tampinha não é dele. Vamos testar. Ficou. Agora, preciso de mais uma tampinha. Só falta o último. Colocando o último, só fechar o fundo, a bolsa tá pronta.